escrito assim: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. E chamou ao menino Ícabo, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Glória a Deus. Pai, fale conosco, ministra os nossos corações. O profeta Samuel, no capítulo de número 4 e no versículo de número 18 em diante. A Bíblia aqui, irmãos, pelo profeta Samuel, está narrando uma história que para muitos é conhecida, porque conta-se a história do dia em que a arca de Deus, que simbolizava a presença do Deus Pai, foi roubada, foi tomada e levada presa para a terra dos filisteus. Para você que talvez não saiba, irmãos, quem escreveu esse livro, o profeta Samuel, ele foi um homem que nasceu debaixo de muitas orações. Se você ler o capítulo número 1 e verso número 27, vai ver a irmã Ana dizendo assim: por esse menino orava eu. Ana orou durante 24 anos da sua vida. E durante esses 24 anos que Ana orava, ela pedia a Deus que Deus abrisse a sua madre e desse a ela um filho. Porque naquele tempo, mulher que não engravidada era tida como mulher amaldiçoada por Deus. E uma vez que agora Eucana, esposo de Ana, tinha uma outra esposa dentro de casa e essa dava filhos e Ana não, ela vivia angustiada. Então ela pedia a Deus que Deus lhe desse um filho. Até que um dia, eu disse isso aqui semana passada, Ana resolveu mudar a sua oração. Ela foi até Deus e disse: Deus, se o Senhor me der, eu, Senhor, devolverei ao Senhor. Ela oferece Samuel a Deus sem antes de Samuel ter entrado no seu ventre. E Deus lá de cima, irmãos, Deus, quando a gente se compromete com o reino, Deus tem prazer em vir mover pelas nossas vidas. A Bíblia diz que quando Ana volta para casa, Deus lembra-se de Ana e Ana engravida. E agora ela está gerando o menino Samuel. Samuel estava debaixo de uma aliança que Deus havia feito com Ana, que Ana havia feito com Deus. Ana havia dito que quando Samuel desmamasse, ele seria levado ao templo e ficaria aos cuidados do sacerdote, servindo a Deus por toda a sua vida. E assim ela fez. Quando Samuel desmamou, ela pegou o menino, levou o menino até o santuário, entregou na mão de Eli, sumo sacerdote, e agora Samuel começou a servir ao Senhor ainda quando menino. Diz a Bíblia, irmãos, que Samuel, ele ali dentro do templo, ele aprendia com o Senhor, mas ele via também os absurdos que aconteciam naquele tempo. Olhe para mim, preste atenção nisso, por favor. Ele via os absurdos que acontecia dentro do santuário. Quantas vezes Samuel, irmãos, ele viu os filhos de Eli chegarem dentro do santuário e roubarem a oferta que era traga pelo povo. Quantas das vezes Samuel não viu os filhos de Samuel se prostituírem com as mulheres daquele tempo, a redondeza do templo, e Deus fica irado com isso. Um dia desse, Deus, ele vem numa madrugada e ele visita Samuel, e ele começa a chamar por Samuel, e diz a Bíblia que por 3 vezes Samuel não consegue discernir a voz de Deus, porque ainda não o conhecia, mas instruído pelo seu tutor, pelo seu líder, ele volta a dormir. Quando Deus o chama, Samuel se apresenta a Deus e Deus dá a ele uma revelação poderosa. Deus diz a Samuel que a casa de Eli iria cair. Amados,
quando nós lemos um texto como esse, nós podemos pensar ser Deus um Deus muito cruel, que diz que vai exterminar com toda uma casa, com toda uma família. Mas se nós formos ler o contexto, nós vamos perceber que Deus, na verdade, estava gerando algo profético para aquela nação, mas que infelizmente Eli e os seus filhos impedia que a ação de Deus se manifestasse no meio do povo. Eu sei que em nossos dias, irmãos, a dificuldade maior é nós falarmos sobre pecado, não é verdade? Se falarmos sobre pecado dentro da igreja, muitas das vezes somos criticados. Mas a verdade é que muitas das vezes o que impede a ação de Deus no meio do povo é o pecado que hoje vive no meio do povo. Uma vez que o pecado ele é eliminado, abre portas para que os céus se manifestem e façam com que grandes coisas aconteçam na nossa vida. Mas por favor, feche esse parênteses, volte comigo, por favor. A Bíblia então diz, irmãos, que um dia quando os filisteus, eles invocaram guerra contra os israelitas, a coragem que os israelitas tinham era muito grande, até porque naquele tempo o exército que Israel tinha era um exército forte, poderoso. Quando a Bíblia diz que a batalha ela é invocada, os homens de Israel, confiantes, pegaram apenas 4.000 homens e eles foram ao campo de batalha. Mas diz a Bíblia que quando eles estavam no campo de batalha, irmãos, os soldados israelitas começaram a cair um ao outro. Alguns historiadores vão dizer que os filisteus lançavam as suas lanças e uma só lança ultrapassava 2, 3 homens de uma só vez. E eles, irmãos, a esposa na expectativa de que o seu esposo voltasse do campo de batalha, contando as muitas vitórias que ele teve lá. Mas um dia acontece de que um jovem entra correndo pela cidade e ele começa a anunciar que 4.000 homens haviam caído no campo de batalha e todos estavam mortos. A tristeza toma conta de toda a cidade. Todos ficam atemorizados. Porém, alguém para e pensa, perdemos a batalha porque Deus não estava conosco. Aí alguém disse assim, vamos pegar a arca do Senhor, vamos lançá-la nas costas e vamos levá-la para o campo de batalha, porque se Deus for conosco, a vitória ela é certa. E aí, irmãos, pegaram a arca de Deus, colocaram a arca do Senhor sobre os ombros e lá vão eles ao campo de batalha. Porém, agora, juntaram uma quantidade maior de homens. E a Bíblia diz, irmãos, que quando é travada a batalha, no total mais de 30.000 homens israelitas estão agora caídos no campo de batalha, mortos. E se alguns dias atrás havia tristeza, agora havia pavor no coração das pessoas, as esposas, os filhos chorando, todos atormentados, porque Israel havia perdido uma grande batalha. Mas escuta, a pior coisa estava por vir. Porque sempre quando havia uma guerra, havia um jovem que ele ficava um pouco mais distante. E se porventura o seu exército começasse a perder, ele tinha a missão de sair correndo, fugindo da batalha, para ir no meio da sua cidade anunciar, para que se porventura os inimigos viessem para poder possuir a terra, aqueles que tivessem a oportunidade de fugir, conseguissem fugir a tempo. E lá vem esse jovem ele entra pela porta da cidade, e ele vem com uma notícia, irmãos, que vai abalar toda a cidade. Esse jovem ele chega, ele diz assim, olha, quando ele vem gritando, entrando na cidade, as pessoas já vão seguindo ele. E ele vai em destino ao santuário, aonde ficava Eli. E a Bíblia diz que quando ele chega naquele lugar, irmãos, ele diz assim, Eli, nós perdemos a batalha, todos os nossos soldados caíram mortos. Inclusive os teus 2 filhos, Rofni e Finéias, todos 2 estão mortos no campo de batalha. Irmão, para quem é pai sabe, eu nunca passei por isso, mas vi minha mãe passar por isso. Eu vi minha mãe abraçar, meu pai abraçar 2 irmãos meus caídos no chão, mortos, enquanto ela e ele gritavam de dor. Tomara que Deus nunca nos permita passar por isso. Mas quem é pai, quem é mãe, sabe o quanto que é dolorido perder um filho quando ele vai embora. Porque a lógica é, primeiro, o filho sepultar o pai e a mãe, não o pai sepultar o filho.
Imagine, irmãos, imagine que quando a notícia chega aos ouvidos de Eli, que Hofni e Finéias estavam mortos, o desespero e a dor era muito grande. Mas você já percebeu que na maioria das vezes, quando nós vamos trazer uma notícia, o pior sempre fica para o final. Pois bem, quando aquele jovem, ele dá notícia de que Hofni e Finéias estavam mortos, ele deixa a pior parte para o final. Ele diz: Eli, a arca de Deus foi tomada e foi levada presa. Quando Eli, irmãos, ouve que a arca de Deus foi tomada e foi levada presa, Eli bate uma tristeza tão grande em sua alma. Ele já estava velho, gordo, quase cego. Em sua cadeira, ele cai, bate o pescoço, se quebra o pescoço e morre. A sua nora, esposa de um dos seus filhos, ela estava para poder dar luz, o período dela dar luz já estava chegando, e quando ela ouve dizer que o seu marido e o seu sogro estavam mortos, ela começa a sentir dores de parto, e ela entra em processo para dar a luz. As mulheres que estão fazendo o seu parto sabem que as forças daquela jovem estavam se esvaindo, e eles conseguem ver que ela estava morrendo. De repente alguém diz: a arca de Deus também foi tomada e foi levada presa. E aquilo tira todas as forças dela e o desejo de continuar vivendo. Ela dá luz, e alguém tenta trazer a maior alegria que uma mulher podia receber. Qual, pastor? Saber que havia se tornado mãe de um filho homem. Porque quando o menino homem nascia, tinha 7 dias de festa. Mas quando uma menina nascia, o pai chegava a ficar triste muitas das vezes. Por quê, irmãos? Porque mulher naquela época não tinha valor algum. E aí aquela senhora olha e diz assim: chame esse menino de Icabô. Porque Icabô quer dizer: foi-se a glória de Israel. A arca de Deus foi tomada e foi levada presa. E a presença de Deus já não está mais em nosso meio. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, e entrávamos dentro desse assunto. E eu dizia: se Deus não tiver misericórdia da nossa geração, talvez ninguém consiga se salvar. Porque a nossa geração, nos dias de hoje, é uma geração cheia de nome-toques. É uma geração que já vive sem a presença há muitos anos, mas que também não consegue sentir falta dela. É uma geração que engrandece mais o poder dos inimigos do que o poder de Deus. É uma geração que testifica mais acerca do poder das trevas do que o poder do Altíssimo. Quando o diabo faz alguma coisa contra a sua vida, ela passa semanas contando as derrotas que ela viveu. Mas quando Deus faz alguma coisa, mal ela testifica para um ou outro aquilo que Deus fez na sua vida. Pastor, que é isso? Verdade. Em 360 dias do nosso ano, irmãos, pergunta como é que você está. A maioria das vezes a pessoa diz: estou na prova. E nos mesmos dias, ele levanta a mão para cima e diz: sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito. A verdade é que nós engrandecemos mais o poder das trevas do que o poder de Deus. Por quê? Porque estamos acostumados a viver sem a presença de Deus em nossas vidas. Somos uma geração fraca, essa é a verdade. Somos uma geração que simplesmente deu a presença para que ela pudesse ser levada. Aí alguém pergunta: pastor, será que a nossa geração, ela não valoriza a presença de Deus? Eu digo: como é que ela vai valorizar algo que nunca conheceu? Pastor, isso é absurdo, você está dizendo. Não, tem pessoas que estão há 10, 15, 20 anos na igreja e nunca conheceram quem é Deus. Nunca conseguiram provar da presença de Deus. Pessoas que mesmo vindo para a igreja todos os dias, assistindo os cultos, mas que ainda continuam se sentindo vazias. Porque nunca conseguiram experimentar da verdadeira presença de Deus.
Ouça, quando eu leio esse texto e vejo essa mulher, ela se entregando à morte, porque a arca foi tomada e foi levada presa, eu consigo entender. Como é que alguém agora consegue permanecer vivendo se a presença de Deus já não é mais em sua vida? A arca foi tomada, foi levada presa. Porque escute aqui, para mim e para você é fácil. Dobramos o joelho aqui, invocamos a Deus, Ele vem. O véu está rasgado, mas eles não. Eles tinham que ter um objeto de madeira banhado de ouro, para que Deus se mantivesse no meio deles. Porque se Deus viesse como Ele vem hoje, eles seriam mortos pelo poder da glória de Deus. Os filisteus do outro lado estão jubilando, porque arrancaram a força do exército de Israel. Do outro lado, os filisteus estão jubilando, porque arrancaram de Israel o que ele era mais precioso que Isla. Escuta, olhe para mim, deixa eu te falar uma coisa. O diabo não jubila quando ele tira o seu carro, quando ele tira a sua casa, quando ele bota o seu nome no SPC, no Serasa. Não, não, não. O diabo, ele jubila quando ele consegue afastar você de Deus. Porque ele sabe que mesmo endividado, tendo Deus, o Senhor vai cuidar de você. Ele sabe que mesmo desempregado, tendo Deus, o Senhor vai prover para a tua casa. Ele sabe que mesmo estando em conflito familiar, tendo Deus, o Senhor poderá reverter a situação. Mas se Deus não for existente dentro da tua casa, na tua causa, o maior júbilo de Satanás é quando você decide virar as costas para Deus. É quando você decide se entregar ao pecado e virar as costas para o Senhor. A maior vitória de Satanás, irmãos, é quando você abre mão da arca de Deus, da presença dele, e deixa ela embora. E o pior, a nossa geração, ela passa por uma crise terrível. Por quê, pastor? Porque para ela conseguir recuperar de volta a presença, ela tem que voltar aos princípios. Mas a nossa geração não respeita mais princípio. Ela não aceita mais voltar aos princípios. Quando alguém diz para A, para B, para C que ele está errado, que ele precisa mudar, ele pula dessa altura. E eu fico olhando, irmãos, cada ano a gente perde um pouquinho mais. A cada tempo que se passa, a gente perde um pouquinho mais da essência, da graça e do poder do Espírito que foi derramado sobre nós. Eu tenho preocupação com a geração que está vindo aí. Porque se nós não respeitamos princípios, quanto mais os que estão vindo. Eu me lembro dos dias, irmãos, que acordávamos de manhã, e por respeito à nossa paternidade, tínhamos que pedir bênção a pai e mãe. Hoje filho xinga pai e xinga mãe. E o que nós fazemos hoje dentro da igreja é justamente aquilo que nós já fazemos dentro de casa. Você só desrespeita a Deus porque aprendeu a desrespeitar alguém dentro da sua casa. Imagina o que é que a geração que está vindo aí vai fazer com Deus no futuro. Uma geração que não reverencia mais o Senhor. Uma geração que não está mais disposta a passar alguns minutos sequer de joelhos dobrados no chão. Uma geração que qualquer coisa magoa ela. Você precisa ficar, sabe, medindo, podando palavras. Para você dizer uma frase, você tem que gastar meia hora, porque você tem que explicar por que você liberou aquilo. Porque senão se sente magoado, ponto, acabou. Larga tudo, abandona tudo, chuta o pau da barraca e vai embora.
É uma geração que acostumou a viver sem Deus, sem a presença de Deus. Porque uma geração que ela tem Deus, irmãos, que a presença de Deus reina no meio dela. O mundo está caindo em cima da cabeça dela, ela não está sentindo nada. O mundo está desabando e Deus está na tua cérebro, só mantendo proteção. Tem gente hoje saindo da igreja, irmão. Porque alguém falou da roupa dele, da roupa dela, pelo amor de Deus. Antigamente se corriam atrás dos cristãos, irmão, era com uma espada na mão. A perseguição antigamente era com uma espada para transpassar o corpo. Você hoje quer sair porque alguém falou mal de você. Você prefere pedir conta no seu serviço muitas das vezes porque o seu patrão te chamou lá no canto para poder chamar a tua atenção. Abre mão do emprego, do salário, do sustento da família só porque o patrão foi lá e puxou sua orelha de alguma coisa que você fez errado. Você precisa trazer Deus de novo para a sua vida. Porque quando Deus, Ele vem, Ele volta para nossas vidas. Ele nos treina por dentro. Ele nos transforma em pessoas melhores. Pastor, dói. Pastor, dói. Porque quando Ele vem, Ele toca naquilo que não presta, que está dentro de nós. Para nos transformar em pessoas com um caráter melhor. A Bíblia diz, irmãos, que a arca do Senhor, depois de ser tomada, sido levada presa, ela passa mais de 20 anos fora de Jerusalém. Não é possível que em 20 anos alguém não sinta falta de viver uma experiência com Deus. Até que um dia chamaram Davi na cidade de Hebrom para assumir o governo de Israel. Quando Davi assume o governo, e ele começa a se lembrar das histórias que o seu pai contava para ele. Ele começa a pensar, meu pai Jessé me contava as histórias de que Deus agia poderosamente no meio do nosso povo. Havia uma arca que simbolizava Deus. E ela ficava guardada dentro do santuário. Aonde é que esta arca agora está? Alguém diz, olha, os filisteus tomaram e levaram preso. A arca já tem mais de 20 anos que está fora da cidade. Davi diz, mas ninguém quis ir atrás dela, não. Ele pega os valentes e ele vai. O objetivo é ir buscar a arca e trazer a arca de volta para casa. Só que Davi, irmãos, não sabia que para trazer a arca de volta para casa, necessário era pagar um alto preço. Sabe que tem gente, irmão, que vem para o culto, para reuniões como essa, se pega um pregador assim eloquente, igual eu não, que eu não sei nem como é que você me aguenta ouvir, irmão. Mas pega um pregador eloquente aqui, o camarada vai, roda, faz aviãozinho, pula, fala em língua, fala um monte de coisa, fala assim, tô cheio de Deus, está nada. Só recebeu a visita dele, depois quando saiu do culto ele foi embora. Para você manter a presença de Deus na tua vida, precisa pagar um alto preço. Preço de quê, pastor? De renúncia. Precisa renunciar a algumas coisas que para você é bom, mas que para Deus é desagradáveis. Davi não sabia disso. Davi vai buscar a arca de Deus de mãos vazias.
Como é que você vai à presença de Deus de mão vazia? Quando pega a arca, coloca nos ombros de alguns bois. Lá vem a arca sendo transportada. No meio do caminho, Uzá vai pegar e tocar na arca. Deus pega e mata Uzá. Davi, irmãos, ele fica apavorado. Sabe o que ele faz? Ele deixa a arca para trás. E ele volta para casa sem a arca. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados só a ver o bem que Deus tem para nós. Mas quando Deus nos chama à responsabilidade, nós não queremos. Quando Deus exige um pouco mais de nós, nós não queremos. Davi estava sentindo falta de quê? Ele realmente estava sentindo falta da presença de Deus? Ou ele estava sentindo falta de um caixote de madeira que enfeitava o santo dos santos dentro do santuário? O que é que você sente falta? Daqueles cultos que você rodava aviãozinho, falava em línguas e você não faz isso mais? Como algumas pessoas falam assim, nossa, a igreja antigamente era power. Antigamente os crentes rodavam, faziam aviãozinho, derrubava cadeira, caía, batia a cabeça na parede, caía no chão, rolava para cá, rolava. Não tem mais isso. É disso que você sente falta? É desse caixote de madeira que você sente falta? É disso que você sente falta? Porque o que você devia sentir falta era do tempo de você dobrava o joelho e chorava em particular com Ele, que a presença dEle inundava a sua alma. Era do tempo onde você olhava aquilo que não prestava e sentia que alguém dentro de você te afastava daquilo que não prestava. É realmente quando você era cheio do Espírito Santo de Deus. É disso que devemos sentir falta. Davi não sentia falta disso. Davi sentia falta de um caixote de madeira que enfeitava o santuário. Aí só que ele faz. Casa de Obed-Edom está e ele vai. Só que agora Davi, no meio do caminho, ele vai ser ministrado por Deus. E ele começa a entender que ele não está trazendo um caixote de madeira para Jerusalém. Ele está indo buscar a presença de Deus para dentro de Jerusalém novamente. E para isso, tinha que pagar um preço muito grande. A cada 6 passos que Davi dava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Davi sacrificava algo para Deus. A cada 6 passos, Davi sacrificava algo para Deus. Quando ele chega na porta da cidade, era comum um jovem ir na frente, anunciar: o rei está chegando, toda a tropa está vindo com ele. E Deus deu vitória para a tropa. Só que Davi decide fazer algo diferente. Davi começa a arrancar a roupa, desaperta o cinto, arranca o cinto fora. Davi arranca o paletó, arranca o sapato do pé. E Davi entra pela cidade apenas vestido com uma estola sacerdotal. Ele entra dançando e bailando para o Senhor Jesus. Mical, sua esposa, estava na janela olhando. Quando viu Davi dançar quase que nu, ela diz: Davi, tu és um vadio. Davi, quando chega dentro de casa, poder abençoar a sua casa, que ouve sua esposa falar isso, ele diz assim: você não sabe, mulher. Mas o que eu estava fazendo hoje mais cedo era para Ele. Era para a glória dEle. E tem mais, não importa nem com você nem com seu pai, porque antes de Deus escolher teu pai e tua casa, Deus já havia me escolhido.
Quando você entende verdadeiramente que é preciso lutar com unhas e dentes pela presença de Deus. Quando você entende que não pode mais sobreviver sem a presença de Deus. Quando você se disponibiliza a buscar a presença de Deus, a sua vida e a sua casa começam a receber uma transformação poderosa de Deus. Responda para mim, tem alguém que pode mudar a história da tua casa se não for Deus? Alguém pode mudar a história da tua família se não for Deus? Agora me diga de verdade, por favor. Se Ele não estiver lá, quem é que mudará a história da tua casa? Se Ele não for para lá, quem é que mudará a história da tua família? Quando o mundo tentar te seduzir, rejeite. O que Deus tem para a sua vida é maior e mais precioso. Quando alguém disser para você, está errado, por favor, escute mais do que fale. Pare de achar, irmãos, que o que você faz, o caminho que você anda está certo. Escute mais. Porque às vezes acontece, nós saímos da rota sem perceber. Aí Deus envia uns amigos santos para dizer, está errado, volta para cá. Se você não consertar, vai chegar uma hora que fora do caminho, o diabo vai acabar te abraçando. Escuta, valoriza enquanto tem alguém tentando te alinhar no caminho. Pega as mensagens que você ouve aqui, os sermões que você ouve aqui dentro do santuário, por favor, não jogue dentro de um latão de lixo. Não tire só aquilo que para você acha que é bom, não. Tire tudo aquilo que pode transformar, que pode mudar a sua vida. E leve para a tua vida, por favor. Quando você pegar a Bíblia para você ler, não procure versículos que vão falar com o irmão do lado, procure aquilo que vai falar com você. Não procure mudar a vida das pessoas com a Bíblia, procure mudar a sua. Lê, medita e pergunta a Deus, o que eu preciso mudar, Senhor? Eu quero, Deus, viver a tua presença. Por favor, não seja como muitos que estão há 20 anos dentro da igreja e nunca souberam quem é Deus. Irmão, tem crente há 15 anos que está dizendo assim, ó, não pisa no meu carro não, senão roda a baiana, viu? Nunca conheceu Jesus. Nunca souberam quem é Deus. Porque o dia que conhecer quem é Ele, irmão, o dia que receber e manter Ele aqui dentro, a sua vida vai mudar. Você não vai ser mais o mesmo, aquele espírito de baiana vai sair da tua saia. Teu salto vai quebrar. Se o problema é, se tu fica irritadinho, irritadinha, solta o salto na cabeça de alguém, então ele quebra teu salto, para não ter esse problema. Mas a tua vida muda quando verdadeiramente tu conhece quem é Deus.